Esperar 15 dias para ter um óculos com lentes anti-reflexo é coisa do passado. Chegou o Duramax. Lentes mais transparentes, mais limpas, livres de gordura, fotos sem reflexos nos olhos são alguns dos benefícios do tratamento anti-reflexo. Produzido com a mais avançada tecnologia do mercado, o Duramax pode ser encontrado nas melhores óticas da nossa região. Escolha Duramax, o seu tratamento anti-reflexo. Bom, vamos partir para o nosso próximo tema, que é um tema que eu acho que é de extrema relevância, porque o que envolve as riquezas do nosso Estado preocupa bastante por o que fica de benefício para o nosso povo. E nós dependemos da ajuda dessas mineradoras. E falando sobre a Vale do Rio Doce, que é um tema importante, que é a verticalização do minério, como bem falou o senador Paulo Rocha, que aqui em Capanema se extrai o minério, nós temos aqui o calcário, temos aqui a fábrica, várias fábricas se instalando aqui na região dos Caetés, gera divisas para o município, mas nós temos aí a Vale do Rio Doce, que desde 1985 a 2000 já foram exportados e extraídos 2,8 bilhões de toneladas, que é o que vale a 10 morros do Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro. Essas informações são do geólogo Irã Machado e foi publicado num artigo recentemente, essa semana, que aborda esse tema. O Charles Alcântara, que era do PT, o Faleiro conhece, o Paulo Rocha conhece. Em termos financeiros de extração e comercialização do minério, de 85 a 2000, agora, ano passado, 336 bilhões de dólares, que é o que vale a 1,7 trilhões de reais. Então a gente vê aí que hoje esses cálculos foram feitos, senador, baseado aí no preço médio de 120 dólares a tonelada. E a gente vê que ela representa 13% do PIB nacional, se não me falha a memória, e 90% da exportação do Estado. Então, senador, eu gostaria de começar pelo senhor falando sobre a Vale do Rio Doce, porque nós temos aí uma CPI tramitando na Assembleia Legislativa por falta de transparência e também podemos discutir a taxação do minério. Todos nós sabemos que os minérios são finitos, uma hora vai acabar isso daí. E o que fica para o Estado do Pará? Só agora, nesse primeiro trimestre, foram arrecadados mais ou menos, vamos ver aqui, são 30 bilhões de reais, que responde a 5,5 bilhões de dólares, que é 3 vezes o orçamento do Estado, que é 9, mais de 3 vezes o orçamento do Estado. Senador Paulo Rocha, falta de transparência. Nós somos o maior produtor de minério que se tem notícia no planeta, um dos maiores, mas a gente não vê uma verticalização e a gente vê aí a Lei Candir, que realmente engessou o nosso Estado. Somos um Estado rico, pobre e alguns setores, entre aspas, miseráveis. Nós temos aí um dos piores IDHs de municípios paraense que preocupa bastante. E o que sai não é verticalizado, a gente não vê uma transparência e uma hora vai acabar. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre um tema que interessa muito, porque esses recursos, esses repasses que poderiam ter sido feitos, essa taxação desse minério, como o próprio Charles Alcântara disse em seu artigo, como presidente da Sindifisco Nacional e Estadual, ela poderia ajudar muito, senador, nosso Estado, a alavancar a economia, gerar emprego e renda, melhorar as cidades paraenses. Gostaria de ouvi-lo. Olha, camaradas, Paulo, eu acho que
A Amazônia e o Pará, ele padece de um problema que vem lá de longe, que o centro-sul do país, através do governo, pensou desenvolver a Amazônia só a partir dos grandes projetos. Grande projeto mineral, grande projeto agropecuário, né? Uma visão elitista de pensar o nosso desenvolvimento. Faltou uma visão aí de incluir a média e pequena produção no processo de desenvolvimento, conforme a vocação de cada região. Você sabe que no Pará é esse continente que tem, dentro do próprio estado, diferentes regiões com as suas funções, as suas funções no seu desenvolvimento. Por exemplo, o Faleiro falou no debate agora, nós poderíamos transformar a Amazônia numa grande produção de alimentos. Por exemplo, no Pará, a região do Marajó podia se transformar num grande polo de produção de peixe, por exemplo, né? E assim por diante. Então, você está vendo que pensou-se desenvolver o sul do Pará através do agropecuário. O pessoal fugiu de um tempo para cá da monocultura do gado, porque não tinha um processo de verticalização ali. Foram obrigados, inclusive, a vender boi em pé. Então, esta visão de desenvolver o nosso Estado, ao meu ver, não se resolve só com a taxação. Porque tem que também, no limite da engenharia financeira, taxar a grandes empresas e daqui a pouco pode trazer problemas, vamos dizer, na exportação do minério. Então, tem que ser uma combinação de taxar, mas a verticalização, porque a verticalização agrega outros valores, como a geração de emprego, imposto de circulação de mercadorias, e etc, etc. Né? Então, eu acho que nós precisamos essa questão. Por exemplo, não é possível que, ao invés de a gente aumentar a taxação sobre a Vale, por que a gente não tem força política interna aqui para que a gente diga para a Vale o seguinte, olha, dos 100% de produção do minério que você vai exportar para a China, que é fundamental exportar para lá para trazer divisas, internizar divisa para o nosso país, assim como o agronegócio cumpre este papel de vender os grãos para poder internizar recursos para cá, mas nós poderíamos dizer, por exemplo, para a Vale, olha, dos 20% desse minério que você produz tem que ficar aqui no Brasil, no Pará, para verticalizar, para fazer siderurgia, para poder chamar a fábrica de carro para cá, para poder chamar a fábrica de fogão, não sei o que mais, que é feito a partir desses minérios. Você vê que, por exemplo, em Barcarena, há quanto tempo nós estamos produzindo, exportando o alumínio em tarugos, não é? Nós poderíamos ter dito lá atrás, dizer o seguinte, olha, aos nossos parceiros japoneses, olha, dos 100% que nós vamos exportar para vocês, porque vocês são grandes sócios aqui, mas tem que ficar, sei lá, quantos por cento para a gente transformar isso aqui na verticalização do alumínio. E nós já teríamos aqui fábrica de tudo que se produz a partir do alumínio. Então, é um absurdo, Paulo Zilden. Pergunta para o pessoal do Marabá. Nós já tínhamos conseguido colocar lá 13 gozeiras e verticalizava em parte ali, mas são todas fechadas, falidas, porque a Vale do Rio Doce vendia o minério de ferro para eles ao mesmo preço que eles conseguiam lá com os chineses. Aí
não se aguentou, fechou e ali empregava 25 mil trabalhadores e trabalhadoras ali, só na verticalização do minério para a Gusa, que ainda é um pedaço de ferro in natura. E dali poderia verticalizar para outras siderurgias que poderia, a partir do ferro, do minério do ferro, produzir outras coisas e chamar plantas industriais para ali, para poder verticalizar. Então, eu acho que, além... outro problema é que, nos governos passados, dava-se a isenção fiscal para estas empresas se implantarem. E aí, tudo bem, tem que ter um incentivo para poder chamar o grupo econômico para cá. A verticalização, o incentivo fiscal. Agora, cá para nós, a partir que a empresa se implantou e começa a ganhar os seus lucros, ela teria que ter, não teria que ter mais isenções fiscais ad eterno. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Nós perdemos a força política de enquadrar essas grandes empresas no processo de desenvolvimento. Então, eu acho que nós devíamos, liderado pelos governos, pelo governo, chamar todas as forças políticas, as forças produtivas, né? Que os empresários, por exemplo, se você vai reunir com a FIEPA, a Federação das Indústrias, eles reclamam, porque eles não conseguiu nem vender nada para a Vale. Agora é que a Vale está comprando algumas coisas aqui no Pará, para trazer tudo de fora. Então, o que acontece? Nós tínhamos que dialogar com força política, liderada talvez pelo governador, chamar todas as forças produtivas, as forças políticas, para dizer, seu Vale, não tem jeito. 20%, 30% do minério tem que ficar aqui para verticalizar e começar um processo de industrialização do nosso estado. Muito bem, gostei do seu ponto de vista. Bom, deputado Joaquim Passarinho, a Vale do Rio Doce foi vendida por 3,3 bilhões, né? E segundo o jornal Valor Econômico, ela está valendo 120 bilhões de dólares, ou seja, começou a dar muito lucro, né? E aí, voltando para as isenções, que normalmente são feitas em alguns municípios quando as indústrias são instaladas, muito tempo, às vezes, os empresários pedem para prorrogar. Eu gostaria que o senhor falasse sobre não só a situação da Vale do Rio Doce, nessa CPI que ela está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que o senhor conheci na Assembleia Legislativa pelo PTB. Eu gostaria que o senhor falasse o seu ponto de vista sobre a verticalização desses minérios no nosso estado, como bem frisou o senador Paulo Rocha. Esse percentual seria muito importante para a economia de geração de emprego e renda. Nós precisamos trabalhar com uma maneira diferente com a Vale. A Vale, ao longo dos governos, eu estou falando, quando a gente fala em mineração, a Vale, a gente fala porque ela é 80%, representa, né? Então, eu acho que nenhum governo soube trabalhar com a Vale. Vamos lá, no governo do presidente Lula, se não me engano, da Dilma, foi lançada a ALPA lá, a governadora Ana Júlia foi lá, lançaram a ALPA e a Vale enganou o povo paraense, nunca implantou a ALPA. Acho que lançaram 2 vezes essa ALPA e nunca implantaram. Agora, no início do governo Helder, também foi lá, lançaram uma planta de verticalização para fazer lâminas de aço, também a Vale enganou o governador atual. Ou seja, a Vale fica enrolando a gente de barriga, fica embarrigando o povo paraense. Eu acho que nenhum governo conseguiu lidar direito com a Vale. Nós temos esse problema sério. A Vale é dona de mais da metade do estado do Pará, porque ela é dona do nosso subsolo. Ela da época da estatal, e nós não conseguimos tirar isso, porque essas licenças ambientais, essas licenças de exploração, de pesquisa, não acabam nunca, e a Vale continua sendo a dona do subsolo. O Brasil nosso estado do Pará é um estado muito diferente, né? O nosso solo não tem dono, precisa de regulação fundiária. Não temos dono, não temos titulação de terra. E o nosso subsolo tem dono, que não deveria ter, né? Hoje, um pequeno que quiser minerar próximo de Marabá, até Santa Maria da Barreira, não consegue, porque tudo é da Vale. E a Vale não faz nada, não explora, fica ali fazendo uma reserva, guardando isso, sabe lá para Deus como,
e nós podemos trabalhar em cima disso. Então, temos que fazer legislações, temos que nos unir, aí é governo federal, governo estadual, todos, porque, vou dizer, a Vale é uma péssima parceira, ela já enrolou todos os governos, PSDB, PMDB, PT, tudo que passou, a Vale conseguiu enrolar e foi enrolando. Nós tentamos sempre conviver com a Vale, mas dificilmente nós conseguimos tirar alguma coisa. A Vale não pode reclamar do Pará. A Vale hoje teve um lucro ano passado, Paulo, de 26,7 bilhões de reais. Lucro líquido, 26,7 bilhões de reais foi o lucro líquido da Vale do ano passado. Então, a Vale precisa verticalizar sim. Como nós vamos fazer isso? A Vale precisa fazer com que o Pará tenha essa política. A gente fala de sair desse imbróglio da mineração. A mineração um dia vai acabar. E a nossa cidade não está se preparando para isso. Nós estamos com uma minerodependência, né? Nós estamos trazendo uma minerodependência e nós temos que sair disso. Quer dizer, nós podemos fazer de Paraupeba, de Canaã, dos Carajás, um grande polo de inteligência, trazendo para lá fábricas de ponta, aproveitar esse boom do minério. Você falou aí, você está falando que a Vale com minério a 120. O ferro, se não me engano, está mais de 180 já. Né? Você está falando de 120, o dólar já passou de 180 o ferro. Então, eu acho que nós precisamos entender que nenhum de nós políticos, nenhum de nós partidos aí no Pará conseguimos lidar direito com a Vale. Precisamos rever essa situação. A Vale precisa ser mais parceira, a Vale precisa participar desta verticalização. É importantíssimo que nós tenhamos a verticalização da mineração e a Vale é o carro-chefe. Se nós nos unirmos, se nós não tivermos uma posição firme perante a Vale, ela não vai fazer, vai passar mais um governo enrolando o povo paraense e nós não vamos conseguir essa tão sonhada verticalização necessária. O Paulo falou há pouco, nós tínhamos lá 5 ou 6 gozeiras lá em Marabá. Não quebrou só por causa da Vale, quebrou também porque a Vale fez essas gozeiras funcionarem com carvão vegetal. A fonte de energia dessas gozeiras era carvão vegetal. Aí você tinha uma devastação daquela região porque você não tinha como certificar esse carvão e nós estávamos devastando a floresta, nós estamos voltando para aquele assunto do Ayrton inicial, né? da preservação. Como é que eu posso fazer uma gozeira em Marabá e a base da energia da minha gozeira é árvore, é carvão carvão vegetal? Isso é um absurdo. Por isso que elas acabaram, muito mais por esta situação do que pela Vale. Mas volto a dizer, ou nós aprendemos a lidar com a Vale, ou a Vale vai ficar enrolando por o paraense o resto da vida. Bom, para você que chegou aqui no canal do YouTube do Pará Notícias, hoje é a estreia do nosso programa Bastidores do Poder, e você deve estar se perguntando, tanta gente, tanto políticos de outras bandeiras, de outras agremiações, como o Joaquim Passarinho do PSD, aqui é um programa apartidário. Vá se acostumando que você não vai ver isso aí em nenhum canto, não. É o único programa 100% independente e que ouve todas as tendências políticas do nosso Estado. Lembrando que nós não vamos só receber os políticos, todas as classes, sindicalistas, vamos trazer grandes debates aqui para o nosso canal. Deputado Ayrton Faleiro, muito bem falou o senador Paulo Rocha e o deputado Joaquim Passarinho. É importante cobrar essa união, que muito bem falou também, frisou o Paulo Rocha, o senador Paulo Rocha, que a bancada federal, quando se fala de Estado, todo mundo está ali juntinho. E a Vale já vem enrolando, postergando, enganando outros governos, e a gente não vê uma atitude. A CPI deve dar em alguma coisa, não é possível que acabe numa pizza grande de calabresa. Está na hora de apertar o cerco, porque as nossas riquezas são finitas. Vamos ficar só com os buracos? Tudo indo embora? Gostaria de ouvir a sua opinião, deputado Ayrton Faleiro. Obrigado, Paulo Cidrani. Eu vou fazer aqui 2 concordâncias. Uma concordância na grande análise que o Paulo faz e outra na grande análise que o deputado Joaquim faz. A primeira é essa que o Paulo diz assim: olha, historicamente, o projeto nacional viu na Amazônia não
como parte de um projeto de nação capaz de cuidar do desenvolvimento de forma mais horizontalizada, ou seja, em que tenha a grande empresa, que tenha a pequena, que tenha a média, mas que tenha a população local como parte do projeto econômico. Então, é assim, a Amazônia e o Pará são muito úteis para o Brasil. Vamos pegar aqui, nós temos uma riqueza, eu queria fazer essa concordância. Olha, nós temos a natureza, Deus deu para nós o que muita gente queria ter. Olha o que nós temos de minério. Olha as águas que nós temos que geram energia. Olha a biodiversidade que nós temos. Sim, mas aí tudo isso, tanta riqueza, com tanta gente pobre, com tão pouco tributo que fica para o Estado, com tão pouca geração de emprego. Então, acho que essa é a primeira análise que eu queria concordar. Depois eu quero desenvolver um pouquinho sobre isso. Pô, fique à vontade. A outra é essa que o deputado Joaquim Passarinho fala. Diante de uma empresa que ela não é estatizada, é uma empresa privada, não é que não se tenha tomado iniciativa por governos na busca de acordos, de tentar, vou chamar aqui, arrancar um pouco mais da Vale, ou então verticalizar, como foi mencionado. Eu estava junto lá com o Lula e com a Dilma em Barcarena, em Marabá. Eu tive outros momentos que o PSDB governava, eu era deputado, Joaquim, eu acho que você também era. Vamos fazer o acordo das casas. Então, eu concordo que a Vale enrola, que a Vale engana e depois ela abandona. Inclusive, além do problema do carvão, entende? Rapaz, uma grande empresa como a Vale, ela botou para quebrar as gozeiras, para não deixar se viabilizar, né? Então, são duas concordâncias que eu queria ter. Acho que nós vivemos um momento novo no mundo. Depois nós vamos falar da 5G, mas olha, esse processo de automação, processo de velocidade da substituição da mão de obra humana pela, digamos assim, pela robotização das atividades, está cada vez mais gerando desigualdades e criando uma massa de desempregados. Se fala hoje já de ter uma renda mínima universalizada, e começa-se o debate de onde vão sair essas fontes, dos lucros, gente, dos lucros. E aí tá, o Joaquim trouxe aqui os números do lucro da Vale. Se nós pegarmos as hidrelétricas, se nós pegarmos as concessionárias, tem fonte, sim. Então, eu acho que vamos criar um ambiente de enfrentamento maior e de reação também na política e da sociedade. Mas eu queria falar de uma coisa boa, que às vezes a gente não valoriza, para depois falar da CPI. Eu acho que as coisas já tiveram pior no que se refere à tributação. Quantos anos nós vivemos o drama da Lei Candir sem se resolver? E olha, Paulo, Joaquim, foi nessa legislatura que nós resolvemos. Não foi 100% do que se queria, mas nós resolvemos, acabamos com esse papo da Lei Candir, né? Foi parcelado, e o governo do estado, inclusive, está recebendo dinheiro já na Lei Candir, os municípios. Foi na legislatura anterior de vocês, eu não estava, aquela guerra que foi feita, eu falava muito com o Zé Geraldo sobre isso, aquela guerra do Cefem, foi arrancada uma fatia maior para os municípios. Nós aprovamos na Assembleia Legislativa a taxa minerária, entende? Claro que está numa guerra, que não querem pagar nem isso, entende? Mas nós aprovamos. Então, há também sinais positivos de conquista. A taxa da água, a taxa hídrica.
Muito bom. Nós aprovamos também a taxa hídrica, entende? Que leva a nossa energia para fora, e temos uma das energias mais caras do Brasil e não deixa lucro. Então, eu acho que tem iniciativas, nós temos que valorizar essas iniciativas como embriões de enfrentamento. A CPI, eu acho que ela vai ser um instrumento fantástico do ponto de vista de colocar essas pautas e de pressionar a Vale. Agora, não pode, vou alertar, não pode ser para virar uma mesa de negociação. A CPI está ali, não estou falando de negociação das grandes questões, né? De virar uma CPI, você coloca e depois faz acordinho, não. A CPI da Vale, ela tem que radicalizar, né? Até porque novas concessões serão necessárias. Então, parabéns aí por trazer essa pauta, Paulo Zidane. Essa pauta é que mexe na nossa economia do Estado. Interessa a todos nós, é o futuro dos meus netos. Cláudio Não Moreira, você como empresário, como você analisa essas colocações do senador Paulo Rocha, Joaquim Passarinho e Airto Faleiro? É importante ver essa CPI, vai colocar no tipiti e esticar. Vamos ver o que vai sair de sumo aí dessa CPI. Perfeito, Paulo. Olha, eu estou muito feliz com as colocações do nosso senador Paulo Rocha, do Joaquim, do deputado Airto Faleiro, porque a gente vê que o tema está sendo bem debatido e o entendimento realmente com a verticalização. Para mim, como empresário e um pouco político, eu sei da importância da geração de emprego, senador e deputado. É muito importante. Capanema tem dado essa resposta aqui, setorizando, como Vossa Excelência falou, do cimento, calcário, que nós verticalizamos aqui na região. Nós realmente criamos uma geração de emprego local, onde o estado do Pará teve um êxito muito, eu acho que maior aqui no nosso município e região, em função dessa pequena parcela que a Votorantim proporcionou para todos nós. Então isso é um sinal de que esse é o caminho. A partir deste momento, você começa a andar na rua mais tranquilo, você vê a população com poder de compra maior, você vê uma população mais saudável porque pode cuidar da sua saúde, a economia fica saudável, as coisas começam a acontecer e eu fico feliz porque eu sei que esse é o caminho. Como empresário eu digo, sem sombra de dúvida, quer resolver o problema desse país? Vamos gerar emprego. Nós temos tudo para que isso aconteça. Nós temos o minério, nós temos a floresta, nós temos um estado amplo, um estado que tem espaço para se trabalhar na agricultura, na pecuária, em todos os setores. Então eu fico feliz que essa discussão está bem aflorada, estou vendo o entendimento do Faleiro, estou vendo do Joaquim, do nosso senador, isso é importante, eu fico feliz, porque eu sei da experiência desses nossos parlamentares. Isso engrandece a gente, dá uma segurança e uma tranquilidade, para que a gente possa continuar acreditando que essa nossa geração, eu já estou com 60, que essa nossa geração ainda possa usufruir desse benefício, porque está na hora da gente transformar isso em benefícios nas nossas cidades, que são as pontas, que é aqui que acontecem as mazelas e os problemas. Então a gente precisa desse entendimento, desse cenário nacional que vocês estão participando, para que a gente possa trazer esse benefício para os municípios. Só queria acrescentar uma coisa. Eu sinto assim uma falta de que a gente deveria fazer uma bancada com a Amazônia mais amplamente. Essa pandemia, ela passou uma mensagem muito importante dessa união das forças, de que nós somos seres humanos, que a gente precisa cuidar da gente, como falou Faleiro, como falou Joaquim, o Paulo Rocha. Somos nós que temos importância, que Deus nos deu o dom da vida e de que nós temos que viver bem. Realmente, os outros países que se preocupam com a Amazônia, o que a gente vê são um devastamento total das florestas deles. Eu tive a oportunidade de ir na China, você não vê floresta, você vê países, tantos países aí que você não vê. A Europa não tem mais floresta como nós temos aqui. Todo mundo se preocupa, mas a qualidade de vida que eles têm lá nós não temos aqui. Nós precisamos fazer essa conciliação,
que eu achei muito importante dos nossos deputados ter falado disto, e que esse tema, se tiver, como está aflorado neste momento, me deixa mais tranquilo. Que me incomoda, como disse Faleiro, como disse o Passarinho, a gente está defendendo uma Amazônia e a nossa população sendo morta, sofrendo mazelas por falta de saneamento, por falta de estrutura mínima de vida. Então, passo aqui a minha satisfação e a alegria de ter ouvido esse quadro. Paulo, eu quero te parabenizar pelo programa, eu não tive a oportunidade de fazer no primeiro quadro, te parabenizar e começar com o pé direito, trazendo um senador Paulo Rocha, trazendo um Ayrton Faleiro, caras fantásticos, Joaquim Passarinho, amigos que eu tenho na política, pessoas que eu admiro, uma bancada experiente, uma bancada sólida e que, sem dúvida nenhuma, vai trazer muita coisa boa para o nosso Pará.